Salve, salve, curiosos! Está começando para você o Espia, o podcast. E eu estou ao lado da minha amiga Ione Suzuki. Ela que é jornalista, cantora, empresária, mãe, multiartista. Sabe o que ela é? Ela é a Barbie Profissões, né, Ione? Isso mesmo, gente. Eu tô aqui com a minha grande amiga, Rama Torres. Ela também que é jornalista, locutora, escritora, empresária. E ela também é universal. E agora vai começar o Espia, o podcast. E o Espia, o podcast, é um espaço de cultura, de aprendizado, de muita escuta. E não poderíamos deixar de trazer aqui ela, que é toda amazônida, toda cabocla, cheiro do mato, multiartista. Nayemi, chega pra cá. Obrigada, amores, por receber. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Bora conversar. Eu amei que tem uma ruiva, uma loura e uma morena. Pronto. As panteras. Eu ia falar as meninas super poderosas. Naemi, sempre que chega um convidado, a gente pede assim para fazer aquela referência da infância, recapitular. Quem era a Naemi quando criança, na infância? Ai, mano, a caboquinha. Até hoje meu pai me chama de caboquinha. Eu era muito atentada, eu gostava de correr, de pular. Eu sempre cantei desde criança. Tem alguém na família que é o meu pai, artista? Alfredo Reis, é um grande compositor, mestre de cultura popular. E vem daí esse apelido também, acho que essa verve, esse DNA musical. Minha mãe, minha avó, toda a minha família é muito... né, gosta de batucar, de cantar, de celebrar a vida em todos os momentos. A gente tem muito essa cultura. Reúne pra cozinhar, pra comer, pra conversar, foi aquele grande kikiki. E ali eu me formo como gente, né, como mulher. Essas são as minhas maiores referências. De manter o pé bem no chão, né, de celebrar quem a gente é. As raízes, né? Com certeza. Sempre. Eu acho que vem muito daí, essa coisa de ser artista, pra mim, é desde criança mesmo. E eu era bem espivitada. Gostava de estar subindo em árvore, correndo, brincando com os primos, com os amiguinhos na rua. Tive uma infância bem gostosa, que eu tenho saudade. Sem celular, né? Igual, mana, não tinha celular. Brincava de pira-se-esconde, piracola. Eu inventava televisão, eu inventava programa de rádio, pegava caixa de papelão, inventava. E aí, isso vem muito de criança, assim, de brincar, de ser artista, sabe? E aí, eu faço o que eu sonhava que eu ia fazer um dia. A maioria das pessoas é assim, né? Tudo que a gente brincava quando criança emerge quando acaba a gente fica sendo adulto, nossa profissão. né? Acho que é um chamado do coração, né? Com certeza. Da nossa essência, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, meu amor. Qual a primeira vez que tu percebeste a potência vocal de Nayemi? E eu não falo só de cantor em si, mas o uso da tua voz para questões importantes na sociedade. Olha, como cantora, eu lembro que eu sempre gostei de cantar. E me esgoelava, minha mãe, minha tia dizendo, pelo amor de Deus, menina, para. Eu ficava em cima da árvore, cantando música daquela Pocahontas, Aladdin, esses vídeos, né, da Disney, filmes, enfim. E eu ficava viajando, porque a gente tinha não tinha o celular, mas tinha VHS, né, que assistia aquela fita de videolocadora, aquela coisa nos 90, 2000, que foi bem importante pra mim, que eu comecei a ver. Por exemplo, eu lembro de Pocahontas e eu era viciada nas músicas porque eu me identificava, né? De ver uma beleza parecida com a minha. E eu sempre falo que quando eu via a Dira Paz na televisão, sendo uma mulher paraense, nas novelas, eu falava, olha, parece comigo, né? Tenho essa mesma beleza, então vou estar na televisão um dia. E eu acho que a voz vem desse lugar também. Eu posso também, né? De estar brincando. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui gravada cantando, quando eu me escutei, eu falei, meu Deus, essa é a minha voz. Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Foi com seu pai? Eu fui fazer uma participação num show do meu pai. E aí gravaram, na época era um disquete, né? E eu lembro de ouvir, foi até o mestre Manuel Cordeiro que gravou. Nossa, já... E aí eu lembro de conviver muito assim na infância, né? Com alguns amigos músicos do meu pai, o mestre Manel, Ziza Padilha, Deise Dário, Tinoco Costa, vários músicos, vários compositores.
E eu lembro dele tirar o tom da música, né? Que a música que eu cantei foi a Lá Brasileira, que foi uma música que, na época, a Lucinha Baixo tinha gravado. Um pouco de amor, vinda bem brasileira, beija. Todo mundo dança de missa essa música, né? A feiticeira do olhar tinhoso. E eu cantei essa música. Me arrepia. E eu lembro dele tirar o tom, que era si bemol. E eu nunca esqueci, eu tinha 10 anos ali. E eu lembro de me ouvir nesse disquete. Falei, meu Deus, essa é a minha voz. E eu falei, quero fazer isso, de verdade, hein? Agora é de verdade, agora que eu me ouvi, eu sei que prestou, não é ruim. Então, bora lá. E aí eu comecei a estudar, fui pro Conservatório Carlos de Gomes. Aí depois fiz escola de música da FPA, depois fui pra universidade. Me formei em música, trabalhei dando aula de música até 2021. Fiquei dando aula até ali, meados da pandemia, metade da pandemia. E foi o momento que eu falei, galera, acho que o ciclo da sala de aula já encerrou. Acho que nesse momento eu preciso focar na minha carreira. Eu faço uma transição de carreira que era Nana Reis e passo a ser Nayemi, que é meu nome, Isso, né? aí como foi essa transição, assim, pra você? Foi. Porque já era bem conhecida, né? Era. Nana Reis já tinha um nome bem Era. forte. Como foi essa decisão? Todo mundo achou que eu tava doida, que eu era louca de mudar, porque não sei o quê. Eu, gente, mas tudo que eu tentava fazer de Nana Reis, tipo, eu tentei gravar álbum, roubaram o estúdio. Aí eu tentava fazer não sei o quê, aí alguém fazia alguma coisa e dava errado. Agora a pergunta que não Sempre quer calar. era assim. Tem alguma coisa mística? Com tem alguma coisa de certeza. numerologia? Conta Tem pra tudo gente, que tu porque- quiser, Ai, minha quero. filha. Como? Café com Deus Pai, devocional, Aham. Nossa Senhora de Nazaré. Mas foi Porque feito eu lembro que estudo? logo Tem que, tudo, amiga, logo que tudo, fez essa universo. mudança, a Nana, Aham. Nayemi, no caso, explodiu. Foi. Na Isso, verdade, coisa foi... assim. Primeiro de tudo, o meu nome é um nome de raiz indígena que eu, tipo assim, tinha algum trauma de infância ali. É Nayemi mesmo. Nayemi mesmo. Que era difícil de... Tipo assim, eu tinha na cabeça, é muito difícil meu nome. Nana é meu apelido, né? Desde sempre. Então, Nana é pra sempre, desde que eu nasci. Sofreu bullying, assim? E aí, eu não difícil? lembro que fosse um bullying, mas eu lembro dessa dificuldade de falar, meu nome é esse. Porque o nome da minha irmã era Luma, meu primo Caio, todo mundo com o nome João, Pedro, não sei porque, Maria, os nomes normais na escola, assim, normais. E eu com o nome diferentão, e eu diferentona, porque eu sempre fui artista, né? Sempre gostei de me aparecer, de andar colorida, de não sei o quê. Sempre Ah, então quer fazia dizer aula que os de seus irmãos música. têm nomes comuns. A minha e o irmã, né? Eu seu? tenho uma irmã que é Luma, o nome dela é Luma, mas porque Luma. tem aí também a lua e o mar, né? A É toda uma junção poética lá. poética. Mas o nome mais diferente, assim. E aí eu lembro que eu tinha isso guardado tão dentro de mim, assim, no meu inconsciente, que eu não sabia, né? E aí, enfim, terapia, autoconhecimento. Eu acho que 2015 foi um ano que eu comecei a perceber, a buscar ferramentas de autoconhecimento mesmo, pra saber quem eu sou, o Maravilhoso. que eu tô fazendo Aham. aqui. Porque eu acho que o ser artista, a gente é bem esquizofrênico, assim. A gente, quando tem muitas habilidades, que é meu caso, eu não sabia o que fazer com tanta habilidade. Eu atuo, eu canto, eu danço, eu escrevo, eu componho, eu dirijo, Te eu sou entendo. professora, eu não sei o quê. Eu falei, gente, eu tô doida. Nessa época aí, acho que quando a gente é adolescente, hoje que se fala de multipotencial, né? Hoje que se fala de multiartista. Mas o que tu vai fazer quando tem tantas Antes habilidades? É, tipo, não sabe o que quer, Tá né? perdida. É. E A pessoa aí... até acaba achando que não Sim, sabe o que quer da vida. Mas, exatamente. na verdade, são muitos dons, né? E quando a Que gente legal. faz esse caminho de autoconhecimento, acho que principalmente por ser mulher, a gente tem uma intuição, né? Tem sempre aquela vozinha no teu coração, vai por ali, vai por essa. Tipo, a minha intuição eu comecei a ouvir muito. E eu falei, eu tô doida de pensar isso. Não, escuta, que Deus já te deu as ferramentas, só aprende a usar, né? E aí eu comecei a perceber, tá, quem eu sou no mundo, de onde eu vim, o que eu quero fazer, quem eu quero ser daqui a 10, 20, 50 anos, o que eu quero criar pra mim, pros meus filhos, meus descendentes, meus tataranetos. E tipo assim, olhar pra trás e dizer, beleza, arrasei, entreguei, deixei um Você legado, tem, eu assim, penso uma nisso. filosofia, assim, um propósito que você quer deixar Sim, né, sim. pras gerações, assim? Eu acho que todo mundo que se perde de si mesmo tem um poder muito grande quando se reencontra. Porque muitas vezes, principalmente hoje em dia, né? A gente vê as crianças, ou pelo menos as pessoas da nossa geração, ou de outras gerações mais novas. Muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, muita gente com problema mental. E não se falava de saúde mental, né? E eu acho que a arte sempre foi esse lugar onde eu me encontrei. Seja pra estar em cima do palco, ou criando, ou percebendo o mundo
percebendo as histórias, percebendo as coisas que eu lia, os filmes que eu via. E isso virava música, ou virava um poema, ou virava... Você conseguia expressar, né? Isso que é muito eu acho que era a minha importante, válvula né? de entender. Ah, pode crer. E muitas vezes eu nem... Por exemplo, tem músicas que eu fiz muito nova, com 18 anos, que hoje eu entendo, com 33 anos. Que eu falei, nossa, uma música tão profunda, eu tava falando ali de alma, tava falando ali de propósito, tava falando ali de umas coisas sobre o tempo divino das coisas. E eu, caramba, como é que eu fazia isso? Né? E já tinha essa presença, assim, que eu não tinha maturidade nem experiência de vida pra entender. E eu fui... Quando eu comecei a compor músicas, né, que falavam mais dessa espiritualidade e de ver Deus nas coisas, na natureza, nas pessoas, né, ao meu redor, e perceber o quanto havia... Pra fora de mim, assim. Porque quando a gente tá muito voltado pro nosso ego, pro nosso eu, as coisas não têm É muito pequeno. Fica ali naquela superfície do pires, né? E aí tem esse processo meu de entender que beleza. Aí eu falava, mas Deus, o Senhor quer que eu vire cantora gospel agora, que só vem mais músicas assim, altar e não sei o que do céu. Eu falei, gente, mas... Não, te acalma, aí vinha no meu coração, calma que tu vai entender. Vai vivendo a tua vida, vai fazendo as tuas coisinhas aí, depois tu vai entender. E aí é muito legal, porque quando eu faço essa transição de carreira e passo a usar o meu nome, eu desconstruo as crenças sobre ser quem eu sou, sobre ter a origem que eu tenho, né? Que é uma origem que é indígena e quilombola, que é uma origem que vem de um contexto histórico de muita violência, de apagamento. Então... eu decidi honrar essa ancestralidade na felicidade, na plenitude, sabe? Na abundância, sendo quem eu sou e podendo inspirar as pessoas a valorizarem quem elas são. Mas, principalmente, a coisa do nome, ela vem muito forte, assim. Então, nós somos 3 mulheres aqui com nomes super diferentes. Isso que a gente né? estava conversando no início, No início, antes, nos bastidores, nós falamos, né? Eu sou Ramayana, mas todo mundo me conhece por Rama. A Ione, Ione sempre é Ivone. E eu tenho que repetir 3 vezes o meu nome para a pessoa pronunciar. E é mesmo assim uma coisa... Hoje em dia eu já gosto mais também. É um processo da gente se aceitar, né? Entender que a gente é... E tem uma coisa que eu li, eu não lembro onde, que falava do nome como a força da nossa expressão. Nosso nome é a nossa assinatura no universo. Antes da gente abrir a boca, o nosso nome tá lá. Pá! E aí eu falei, Beyoncé usa o nome dela. A Adele, as grandes cantoras internacionais que eu gosto. Eu vou usar o meu. E você Eu tô doida, me chama do que quiser, não tô nem aí. Já Eu conheceu vou lá. outra Nayane? Olha, eu Nayane. conheci Nayana, Nayara. Tem uma amigona que é Nayara, que é paraense e mora em São Paulo, muito maravilhosa. Já conheci Nadime, Naime. Mas Naime não, eu sou a única Naime que eu conheço. E você já conheceu alguma mãe que colocou o seu nome, né? Nome Em diferente, homenagem? em homenagem? Ainda não sei. Então, Não sei. essa é Que é um nome para os nossos lindo, né? seguidores, né? Comenta E ficou pra popular. gente aí, né, amiga? Comenta pra gente se você se muito inspira ou se já se inspirou no nome da Nayane, tá bom? Quem sabe tem, Que você ainda não chique, sabe. olha. Quem sabe? A gente Acho uma quer responsa descobrir. também, viu? Outros Naemezinha por aí, pelo mundo. E aproveitando que tu falaste, né, da construção do teu mundo artístico, posso dizer Uhum. assim, qual foi a tua primeira composição? Eita, não lembro. Lembras? São tantas. Eu não lembro, porque Quantas? desde São criança, quantas? desde criança eu componho, gente. Mas era besteirinha, assim. Bom dia. Cara, foi o não, quê deixa eu pra lembrar. ti? Tinha uma música que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 8 anos, que era Uma Estrela Roxa. Porque eu lembro Nossa, de que conseguir diferente, enxergar o céu, assim. Lá em Salvaterra, quando não tinha luz, a gente conseguia ver muita luz, muita estrela, né? Uhum. Diferente de quando tu mora na cidade, que tu vai te afastando pro interior, o céu vai ficando, parece que acende mais, né? E aí eu lembro de perceber isso. Eu falei, caramba, mas lá em Belém não consigo ver tanta estrela assim. E eu lembro de ver uma estrela e eu fiz uma música bestinha, assim, que era Estrela Roxa, me diz por que tu mora tão longe. Que fofa. Era fofinha. 8 Eu acho que eu vou anos. fazer um Naime para baixinhos um dia. Tá porque precisando. um monte de música assim, gente. Mas Bom Dia eu fiz quando o Thor nasceu, que é meu sobrinho que hoje tem 12 anos. Que é Gaiato, Gaiato, Gaiato. Quando ele nasceu, eu tinha perdido uma amiga da escola.
que tinha lúpus, né? Que é uma doença autoimune. Ela teve várias complicações a partir do lúpus e veio a falecer. E foi minha primeira experiência com a morte, assim, de perto, né? A gente tinha, acho que uns 17, 18 anos na época. E aí... Não, tinha mais, né? Quando a Camila... Era Camila o nome dela. E aí o Thó nasceu na mesma época. E aí eu falei, caramba, né? A minha amiga morreu, meu sobrinho nasceu e esse é o ciclo da vida. Eu falei, eu vou parar de perder tempo com besteira. Vou parar de, sei lá, ver a vida passar diante dos olhos e não agradecer, não olhar o pôr do sol e não dizer eu te amo para as pessoas que eu amo. E isso, moleca, assim, eu já e essa música, eu começo a fazer ela... Lá em Salvaterra, na Sexta Rua, tinha um monte de mangueira. E aí eu gostava de andar de bike fazendo zigue-zague nas mangueiras. Acho que só tem uma hoje em dia. Entre a quarta e a quinta travessa, mais ou menos. E eu ficava andando de zigue-zague. Eu tinha uma bike de cestão, assim. Que era aquela bike de cestão. E um caderno. E eu saía escrevendo poesia. Eu era muito... Desde adolescente eu tinha essas ligas. E aí eu ia e comecei a fazer Bom Dia lá. E a outra parte de Bom Dia eu fiz na licenciatura em música. Na UFPA, a gente tinha uma disciplina que era de composição. E eu falei, eu vou desenvolver aquela ideia que eu comecei a fazer. Eu aprendi a fazer um montuno, né? Que é um desenho de teclado, assim, que tem muito na música latina. Aí aprendi a fazer desenho de bossa, de samba. É por isso que Bom Dia tem uma coisa meio bossa nova, jazz e tal. Porque eu tava aprendendo a tocar e peguei a ideia da letra e tal. E toda essa situação que tava no meu coração. E aí nasceu Bom Dia, que foi uma música bem especial. E eu acho que foi a primeira música que eu comecei a falar dessas coisas. Que dá pra gente falar de Deus sem a gente falar de Deus. Sem a gente falar, Deus, vou te louvar. Vou olhar para o céu e agradecer. Dá pra gente falar de outras formas. No clipe em si, tu traz uma pegada bem... a tua origem, né, ali. Eu acho isso bem legal. Quem não viu, esse assista. é importante pra mim. Mas a gente não vai deixar vocês curiosos, né? Pode cantar uma palhinha pra gente? Posso. E o que é legal desse vídeo é que, como tava aquela coisa Disney, né? Eu queria fazer, eu vou fazer Nana no País do Marajó, porque me criei lá em Salvaterra. Legal, gostei. E aí tinha uns desenhinhos, uns negocinhos de animação e tal. E eu gosto, porque eu trabalho com audiovisual. Então, nessa época, eu comecei a escrever roteiro de clipe. Você dirigiu o clipe também? Não, quem dirigiu esse clipe foi o Lucas Escócio, que é maravilhoso, grande amigo, grande cineasta aqui. E o Gareth Jones também, que era um inglês que estava aqui trabalhando com ele. E ele dirigiu vários clipes da Gabi Amarantos também, vários clipes de outros artistas. E aí eles se juntaram e fizeram esse clipe. Falei, galera, bora lá, quero fazer esse clipe, tô lisa e bora nessa. Vou pagando vocês aí. Não tinha Pix nessa época, né? Vou pagando vocês aí, ó, de 250, de 100. Vamos lá ver, bora ver como é que faz. Você é artista autoral, Bom né? Dia. Eu gravei essa música em 2014, eu acho. Hoje acordei um pouco mais tarde e eu só olhei da janela do céu. Hoje eu fiquei completamente à vontade. Vou chorar. Com a realidade que a vida me deu. Deus. Vi passarinho aprender a voar. Um bebezinho começando a andar. O passarinho ter o céu todo seu. E as horas andar. Na, 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 na. Ela é good vibes, assim. E essa música mexe muito comigo. Eu tô com o olho todo cheio d'água. Porque, assim, eu lembro que na pandemia eu colocava ela todo dia. Sim. Todo dia. A gente esperava ter sempre um bom dia, porque a gente estava todo o tempo ouvindo Notícia ruim, ruim. E aí, a Naemi foi minha companheira. Tanto que a gente fez até abrindo um parênteses aqui, eu fiz um programa dentro da minha casa, que era o Casa News. Verdade. E eu chamei ela também pra isso, ela tá sempre comigo nessas. E, gente, foi, assim, sensacional. Cara, e a música me salvava muito, né? Assistir as lives que tu fazia, assistir lives. Tem um amigo meu, Juan Lynch, ele fazia live também cantando. Até lançou um álbum agora maravilhoso. E vários outros artistas, né? Que ficavam em casa
E eu acho que pra muita gente, né, essa coisa de você tá recluso, de você não saber o dia de amanhã, né, de saber se tá vivo, se não tá, quem foi, quem ficou, quem partiu. Até hoje a gente ainda tem muita coisa que a pandemia deixou pra gente, de lição, mas também de questões, né, de saúde mental. E eu acho que não é só tu que me fala isso, né, muitas pessoas me falam isso, de que, tua música, uma live ou um show, eu fico, nossa... É pra isso que a gente tá aqui, pra fazer o mundo ficar um pouquinho melhor. Eu acredito muito nisso. E por isso que eu não gosto de cantar sobre bebedeira, sobre sexo, drogas e rock and roll, sabe? Eu acho que já tem muito isso. Eu acho que já tem demais. E aí, eu gosto de fazer um rolê que eu possa falar de amor, que eu possa falar, quero ser gata, sexy, linda e mística. Mas do meu jeito de falar também. E se não é um problema, eu gosto de tomar um drink, uma cervejinha de vez em quando. Não é um problema, não é um julgamento, viu, gente? Quem canta isso, se divirta. Mas eu gosto de fazer coisas que façam meu coração expandir, assim. Que eu me sinto... Não sei, acho que me acalma, sabe? Me acalma, me dá uma dimensão de... Olha, beleza, faça esse negócio aí que... Caminhando e cantando, seguindo a canção. E você é uma mulher, assim, que tem uma representatividade muito forte, né? Paraense. Mulher de garra, de força. Eu ouvi uma música linda essa semana, que você recebeu um prêmio, né? Falando sobre a violência contra a mulher. E uma música, Sim. assim, com uma letra, assim, que é importante, né? Falar sobre como foi essa música, essa premiação. Essa música, ela se chama A Cura. O FECAN é um festival que acontece, eu acredito que há uns 15 anos em Altamira, que é o Festival Nacional da Canção de Altamira, que é no Xingu, né? Que é uma região riquíssima culturalmente, que tem muita coisa, assim, que as pessoas precisam conhecer. Tem muitos artistas incríveis lá. Tem a Grapa Donosky, tem o Jorge Paes, tem o João Cláudia, que é quem realiza o festival. E aí, nesse ano, 2020, foi um ano da pandemia, né? E esse festival, ele aconteceu depois daquele bafafá de isolamento. Então, foi a minha primeira vez no palco, depois de muito tempo. E eu queria arrasar, assim. Eu lembro da performance que eu pensei, uma roupa. Eu tava vendo o RuPaul Drag Race, né? RuPaul. Que tinha uma drag queen com um macacão preto, que ela apertava um botão e virava um vestido vermelho. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Aí lá fui eu comprar o tecido no comércio, não sei o quê. Tinha a música, mas tinha a performance também. Que eu falei, vai ser televisionado, eu quero causar. Eu não quero só fazer as pessoas pensarem o quanto é importante falar, trazer visibilidade para quem sofre violência, denunciar a violência doméstica. Mas também trazendo na roupa essa narrativa de que a mulher é apagada, de que a mulher é silenciada, ela pode brilhar quando ela se liberta de uma situação, de um relacionamento tóxico. Ou de... Muitas vezes... Pode ser um emprego que você não tá feliz, uma amizade que só te puxa pra baixo, um ambiente ou um relacionamento. Então, foi uma forma de eu traduzir isso na roupa e na música também. E na pandemia, a gente teve um caso, né? Os casos de violência doméstica tiveram recordes. E eu queria falar disso, não falando, fui, apanhei, me ferrei. Mas falando de que... É através da nossa cura, do nosso eu, que a gente se liberta desse tipo de coisa, né? E que nunca mais volta a repetir, porque tu já começa a identificar, tu já começa a perceber, aqui não me cabe. E é uma música que fala muito sobre a cura está em mim, porque eu não preciso me diminuir pra caber em lugar nenhum. Nem relacionamento, nem emprego, nem amizade, nem qualquer lugar. Que a gente tem uma frase de um escritor, que é o Steve Pressfield, que ele fala do poder de você ser você mesmo, né? E do quanto a gente pode só ser a gente. O quanto de poder e de libertação há nisso. E você é único, né? A gente é único. É babado. Legal. Eu sou a louca do livro, gente. Eu acho que Qual é o a estilo louca do que você livro. gosta de ler? Eu gosto de ler tudo. Eu gosto de ler marketing, negócio, dinheiro. Eu gosto de ler coisas místicas. Aplicar no seu trabalho também, Aplico, né? horrores, aplico. Que legal. Então, hoje eu já tô numa, assim, preciso de equipe. Porque eu sempre fui a equipe. E agora minha carreira tá chegando num lugar que eu não tô dando conta mais. Né? Que eu não tô mais dando conta. Então, já tem quem escreve
projeto pra mim, já tem quem faz produção pra mim, já tem internet onde é a sua pegada, que eu gosto de eu mesmo estar ali, sabe? A gente tava até comentando, né? Começando com O os carinho seus que você... Seguicherrys. Cherry. Da onde que veio esse Seguicherrys? Menina! Do nada. Eu falo Maravicherry, eu falo umas frescurinhas, assim, né? Tem umas gírias, uns negócios que eu falo. Aí eu falei, não, mas meu seguidor, minha seguidora não é qualquer pessoa. É um Seguicherry, porque é um seguidor Maravicherry, uma seguidora Maravicherry. Aí ficou. Desde que comecei... Tem o quê? Uns 10 anos, eu acho, que eu comecei a comunicar com essa comunidade, são meus Seguicherrys. Vênia, você também, são meus Seguicherry. E a gente vai colocar aqui o Instagram dela, né? As redes sociais. Pode falar, né? Pode falar. Eu sou Nayemi lá no Insta, gente. Ainda não cheguei no TikTok, eu até tenho um TikTok lá. Tem que Tic-teco. ir, viu? É bom. Mas eu ainda não fui porque... Na hora que começou o tic-teco, eu fiquei, ficar no negócio de dancinha, não tinha paciência. Mas agora, eu já tô começando a gostar, entendeu? Porque eu acho que é o futuro também. Tem muito artista que acontece lá, né? A música viraliza, e aí já... Ou um sucesso de anos e anos atrás, que volta. Então, o fenômeno do tacacá da Joelma, mana. Foi lá. 2018, e aí, bum. Isso é muito legal. Até porque eu gosto de estudar essa parada, né? De marketing e tal. E tá sempre atualizando, né? Isso. Sempre. É importante. Entre deuses, prêmios, princesas, livros, a gente ficou sabendo, né? Nós vimos também que tu encontraste Paulo Daphilin. Daphne, sim. Daphilin. Uhum. Paulo Daphilin, perdão. E ele simplesmente trabalha com vozes absurdas, posso dizer assim. É. Maria Bethânia, Marrom, e eu sei. Cantaste com a Marrom. Cantei. Gente, que essa honra, mulher, né? né? Conta pra gente essa experiência. Pra nossa cultura, Mano, eu quase né? desmaiei. Cultura, né? Representar. Ela que representa Eu também quase a caí MPB. dura no chão. Eu descobri que ela ia fazer o mesmo número que eu, que foi o Prêmio da Igualdade da Globo, que é do IDBR, que é o Instituto de Identidade do Brasil. Inclusive, vai ser final de maio, né? Agora. A Zainara vai tá nessa edição. Ano passado fui eu, Suraras do Tapajós, lá de Santarém, que é um grupo de carimbó indígena maravilhosas, grandes amigas. E fomos nós, assim, que representamos aqui a nossa região nesse prêmio. E aí, o produtor, o diretor musical era o filho do Djavan, o Viana, alguma coisa Viana, esqueci o nome dele, desculpa, moço. Ele era o diretor, né? E aí ele me comunicou e falou: olha, o mesmo número que tu já sabe que tu vai cantar com a Alcione? Eu falei: o quê? Homem, como é que tu me diz isso assim, cara? Como é que tu me fala isso? E aí o Daphne fez a parte da base, né? Que a gente cantava. É tipo um playback, mas tu canta em cima. E eu lembro das pessoas falando: mano, tu canta mesmo. Eu falei: gente, mas não é pra cantar. Era só pra ficar uau, uau, uau. E eu cantei, mano. Mas eu me tremi. Eu quase desmaiei. Eu fiz um kitzinho paraense com Nossa Senhora pra ela, que a Fafá já tinha me falado que ela era devota e tal. E aí eu fui e bati lá no... O Sereio tava lá. Tinha um cara lá, armário, assim, no segurança pra não entrar no camarim. Moço, pelo amor de Deus, vim de Belém do Pará, moço. Eu vou cantar com ela no número, eu preciso entregar isso pra ela. Meu primo que fez uma Nossa Senhora de Nazaré pra ela, aí não sei o que, era camisa, era bombom. Tinha um monte de coisa na caixa, mas quando ela viu a Nossa Senhora de Nazaré, ela não quis saber de mais nada. E eu entrei no camarim assim, já me desmaiando, já. Me desmontando, sério. Eu penso 1000 vezes no que eu vou fazer, chegar na hora, eu não faço nada do que eu pensei. Assim como o Milton Cunha também. Eu fico louca e... eu faço outra... A pessoa... O CNPJ sai de cena, né? E vem a fã, e vem... não. Mas ela foi super fofa comigo e disse que ia ser muito legal pra mim, que ia me abrir muitas portas na carreira, essa oportunidade. Eu fiquei muito grata a tudo, né? Foi muito especial. Esse prêmio foi bem importante pra mim. E me abriu portas realmente pra outras coisas que aconteceram depois. E Marrom... Eu nem sei, nem tenho o que falar, assim. Eu acho que foi muito especial, um grande presente do universo, assim. Falei: Deus, o senhor sabe, né? Tamo junto. Tamo junto. Você é supersticiosa, assim? Tem algum... Antes do show, tem algum amuleto da sorte? Eu não sou supersticiosa. Esse negócio, o gato preto, a escada, não sei o quê. Espelho, eu não tô nem aí. Eu sempre oro, muito.
Eu oro, eu faço Ho'oponopono. Todo dia. Eu faço um monte de coisa, mano. Eu faço terapia floral, eu faço terapia normal, psicólogo. Eu faço coisas energéticas, eu gosto de cristais, né? Eu estudo, eu gosto muito dessas coisas dos oráculos. Eu tenho essa prática no meu dia a dia, assim. Mas antes do outro, né? Eu sempre gostei de estudar. Então, eu lembro de começar sei lá, eu assisti um filme criança, Harry Potter, assim, né? Falei, isso deve ter alguma coisa ali, uma coisinha ou outra deve ser verdade. E eu sempre gostei de ouvir as histórias das lendas, né? Da visagem e dessa coisa de mundo fantástico aqui da nossa região. E eu achava isso normal, assim, a história, o ver o peso, benzer no dia de São João, um banho do bebê que nasceu, dar um banho de cheiro no bebê. Sabe, essas coisas, tira quebranto, não sei o quê, essa coisa de interior. O famoso sal grosso. Curar a garganta, um sal grosso. Eu gosto dessas coisinhas, assim. Mas não tenho nenhuma superstição, assim. Eu acho que é sobre ter fé, é sobre boas energias. Eu gosto de essência, de perfume, sabe? Coisa, tipo, cheiro de alecrim, me acalma, lavanda. Agora tá meio que na moda, né? A coisa da aromaterapia. Mas eu lembro muito da minha avó passar... Tipo, perfume na gente, fazer coisa com aquelas plantas cheirosas. Eu lembro muito disso, assim, uma memória de infância. Então, pra mim, sempre foi muito natural. É legal tu trazeres isso pra cá, né? Porque te revela uma mina bem cocoriô, né, gata? E trazendo aí referências da Grande Rio que você desfilou. Sim, desfilei. Ao lado de Foi Dira babado. Paz, de Fafá de Belém. Fafá, aqui você já é íntima, né, dela. Fafá é minha madrinhona. E a Dira acabou se tornando uma madrinha também. Porra, foi um presente isso, gente. Mas conta o que foi encarnar Jarina. Foi muito legal, avenida. muito legal, muito legal. Quando eu entrei no primeiro dia do desfile, né, do ensaio técnico, a Dira que foi minha anfitriã. Fugindo do costume. Aí ela saía, olha, vai ali. Aí me empurrava pra entrevista. E falava, olha, ela fez isso, ela fez aquilo, outro. Ela é cantora, ela é atriz. É maravilhosa, Dira. É muito querida, uma mãezona, assim, ela foi tudo. Ela e o filho dela, Inácio. Beijo, Inácio, você é maravilhoso. Beijo, Dira, beijo todo mundo. Vocês são tudo. Muito obrigada. Podcast. Com certeza, viu, Dira Dira? está convidada também Convidada a quando vier pra vir. Belém. Fez muita diferença pra mim, gente, porque eu saí daqui de Belém pra ir lá no meio dos holofotes e tal. Não é algo que eu não conheço, eu conheço. Mas é muito diferente a dimensão que a gente tem. Eu vivo o carnaval aqui em Belém, né? Ano passado, em 2024, eu fiz até um enredo com meu pai, da Acadêmicos da Pedreira. A gente ficou em segundo lugar, que era um enredo que falava da Samalmeira como um ser que tá vendo o tempo passar, porque as Samalmeiras vivem 1000 anos, né? 800 e tantos anos e tal. E aí a história era a Samalmeira vendo desde a época que tinha os indígenas até chegar os dias de eu não hoje. sabia que era tudo isso. 1000 anos. Vive, amiga, lá em... Eu não sei a idade daquelas do Cam, por exemplo. Mas lá em Santarém tem uma de 800 anos, que é a vovozona, que chama. Lá na Flona dos Tapajós, é em Belterra, na verdade. E existem essas árvores, e aí calcula pelo tamanho do diâmetro do tronco, né? E aí calcula a idade da árvore. Tu já pensou, mano, uma árvore? Que nem o baobá, né? Que é também uma árvore gigantona, que vive séculos e tal. E aí, esse enredo com meu pai eu fiz. Então, eu vivo desde criança o carnaval em Belém, o carnaval de rua, a cultura popular, os pássaros juninos, o boi, não sei o quê. Mas chegar no Rio, com aquela dimensão, foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Me senti muito acolhida. Me senti em casa. Eu me senti com as pessoas da comunidade também muito querendo conhecer a nossa cultura, respeitando, sabe? Achei bem legal mesmo. Tinha muito paraense, então foi de boa, assim, gostei muito. Fora que está em cena, né? Porque tu tá ali na cena. É uma cena, tu tá ali interpretando. Quem te disse que eu me lembrei, que eu fiquei pulando lá, igual uma pipoca, né? Pode ver todo o vídeo, gente. Todo vídeo eu tô pulando. E era assim, só um negocinho pra te segurar. Aí a Fafá dizia, menina, te segura, que tu vai cair. Aí a Dira, mana, não sei o que. Aí a Dira rodava, eu rodava, aí a gente inventou uma coreografia. Foi muito legal, me diverti muito, sabe? Me diverti. E eu falei, meu Deus, né? Olha só, olha onde que o Senhor me botou pra desfilar. E eu pensava isso desde criança, mas eu não achava que ia ser tão rápido. Eu achei que eu fosse desfilar velhinha, assim, sei lá, velha guarda já, sabe?
Ah, você faz, tipo, visualização? Cara, não, eu tinha esse sonho na infância, assim, de assistir, né? Eu e a Luma, minha irmã, a gente assistia muito os desfiles. Todo mundo sempre teve essa coisa da Porque fantasia. também da cultura, né? A gente fica na frente da TV. E E a minha- divulgar também escolas de samba. saber as se sentir histórias. um pouco, né? É. Se sentir um pouco... E eu achava Mas muito tá legal, lá, assim. realmente, deve ser. os Achava muito legal. apresentadores. É muito doido, assim, é uma energia bem legal, é divertido. Mas tem vários pormenores também, né? Tem a dificuldade que as pessoas têm ali pra criar. Imagina, tinha meninas da ala de passistas que não tinham sandália pra sambar. Então, tem pessoas milionárias, ricas, do lado das pessoas muito pobres. E as da pessoas estão ali pra comunidade. brilhar naquele dia, único dia. Então, é como se, tipo assim, vou realizar todos os sonhos agora. Tem muita essa energia do agora. Da euforia, da alegria. E eu percebo muito essa disparidade, assim, né? De ter aquelas fantasias de milhares, milhões de reais. E as meninas da comunidade estarem sem sapato. É muito comum, assim, as escolas fazerem as rifas, as feijoadas, né? A ala das baianas tá promovendo... Até aqui em Belém também, é bem comum, né? Geralmente a escola de samba tem o seu grupo de carimbó, seu boi, sua quadrilha. E aí fica um ano inteiro funcionando aquela quadra das escolas como um polo cultural, tem aula de música, aula de teatro, aula de não sei o quê. Assim no Rio mas também é bem maior, né? E eu fiquei bem encantada, assim. Eu amo Você foi carnaval. lá conhecer as comunidades? Eu fui em Caxias, né? Que é da onde era Grande Rio. Mas eu também já conheço Portela, conheço Cacique de Ramos, eu conheço Mangueira. Meu coração é muito mangueirense, assim. Minha mãe é mangueirense. Essa coisa de aprender a gostar da história da escola, né? Minha avó Rosa, que é aqui do Quem Sou Eles, desde os 20 anos de idade, ela tem hoje 85 anos. Ela é louca pela Portela. Então, tem essa coisa de ter uma referência... Time, né? Era tipo um time, tipo né? Que a time. pessoa- Exatamente. tipo sim, isso. legal. De torcida e tal. Eu gosto. Eu acho que é uma coisa genuinamente brasileira, né? Eu me emociono porque eu vejo o quanto as pessoas passam o ano trabalhando pra brilhar um dia. Então, tem todo o glamour, os holofotes, não sei o quê, o paetê, a pluma. Mas aquelas velhinhas lá, costureira. Por exemplo, no dia do desfile das campeãs, a Dira e a Fafá não puderam ir. E aí, quem desfilou comigo foram 2 meninas, Lorena e Yasmin. Que elas eram da equipe das costureiras das fantasias. Elas nunca tinham subido no carro alegórico. E elas faziam todas as fantasias. E aí, a produção da escola atrás em quem cabia as roupas, né? E ela, nossa, a gente ajudou a fazer essas roupas, a gente nunca subiu. Então, assim, pra mim foi muito emocionante também o desfile das campeãs, porque já não tinha aquela responsa de ser ponto, né? De contar o ponto tudinho. Mas quando eu chegava na frente dos jurados, eu fazia umas papagaiadas. Coisa de rainha da rainha, sabe? Papaya! Eu juro que eu ficava na minha cabeça assim. Você chegou a concorrer, o Rainha? Não, mano, mas não. Só que quis, assim, como a maioria das paraenses. Nunca assim, quis. Eu adolescentes, acho que era... Eu gostava de assistir, de tirar graça. Eu queria era cantar, pra mim se desfilar. Papaya! Porque você tem essa coisa bem fashionista, né? Não, mas olha Estilo, só. Eu amo, Você né? cria os figurinos. A Naemi também é atriz. Sou. Isso, já fez São filme, né? Sampleados. Sou. Conta um pouquinho de Sampleados pra gente. Gente, Sampleados é uma websérie que o icônico, maravilhoso Leonardo Augusto, meu grande irmão, grande amigo do coração, criou ali em meados de 2015, 2014. E é uma websérie que pega os bregas da nossa música popular e constrói histórias, né? Fazem várias histórias. Ele fazia jornalismo, né? Ele fez publicidade. Quando a gente fazia publicidade. publicidade, quando a gente fazia, né? Acho que começou na faculdade o projeto dele. E aí, Muito era. talentoso. E o Léo fazia publicidade, eu fazia música na UFPA. E aí, cada galera que fazia os Sampleados, né? Quem escrevia, ou quem tava ali na produção, ou era da Estácio, ou de alguma outra faculdade. Porque ele nasce como um projeto de extensão, né? Da Estácio. Isso. eu E lembro. aí, a galera tava ali estudando publicidade, aprendendo a trabalhar com câmera, aprendendo a fazer roteiro de comercial e tal. E aí, ia fazer os Sampleados. Era bem legal, gente, tudo universitário, assim.
E o Léo faleceu, né? Nos deixou com esse legado lindo que ele entregou pro audiovisual paraense e brasileiro, que é o Sampleados. Tanto, né? E ele tinha muita essa urgência, dizia tudo era agora, tudo era hoje, não tinha tempo, tinha que ser agora. Acho que no fundo do coração ele sabia que ele ia partir cedo. E que ele vinha transformar a vida de muita gente, inclusive a minha, né? Eu começo no audiovisual com 14 anos, assim, fazendo figuração. Mas o Sampleados, ele me colocou na televisão, eu fui apresentar o Sons do Pará com o Jeff, na Liberal. Eu fiz outros filmes depois, né? Eu fazia muita figuração, coisa de publicidade, comercial de supermercado, não sei o quê. E dali, do Sampleados em diante, eu comecei a fazer mais séries de TV. Fiz 3 séries da TV Brasil. Fiz filmes, curta-metragem. Agora Agora tem um filme que é o Boiúna, que é da Adriana de Faria, que é uma cineasta paraense, jovem, maravilhosa, premiadíssima, que eu sou protagonista, junto com a Jennifer, que é da Ilha das Onças, minha filha no filme. E é um filme bem legal, assim, que fala das mulheres da nossa região. E eu tenho muito isso no... Eu entendo que o audiovisual, pro artista independente, no meu caso, eu trabalho com audiovisual muito para também fomentar a minha carreira musical. Porque a minha imagem, ela vende mais. É por isso que eu me arrumo pra vir numa entrevista. Não venho de calça jeans e camiseta. Porque eu sei que quem tá me vendo vai me identificar e dizer, eu gostei. Me contrata, mano. Me bota no teu comercial, no teu filme, pra cantar na trilha. Porque eu ainda faço isso, ainda invento uma trilha, e um jingle, ou não sei o quê. E do meu jeito, que é... Inclusive, está convidada. Convidadíssima, Ione. Pra Nayeme vir gravar. Não, não, né? Está convidada pra fazer. Bora fazer esse jingle delas. Jingle delas, jingle delas, jingle delas. Nayeme Maria, é o seguinte. Eu quero saber a seguinte coisa. Rock Day Mountain. Égua, mano, foi babado. O Rock the Mountain foi meu primeiro showzão, assim. Meu maior show da minha carreira. Meu primeiro festival. O Rock the Mountain, ele é o segundo maior do Brasil. Tem o Rock in Rio e o Rock the Mountain. A gente já tem o Detal também, né? E esse circuito de festivais do Brasil, ele é muito importante para que a gente comece a ser visto pelos players, né? Que são as pessoas que fazem a indústria cultural do Brasil, a indústria musical. Fora também desse circuito norte, né? Porque pra gente é muito mais desafiador a gente conseguir sair pela questão de logística, passagem, hospedagem, tararau. É caro. Então é um investimento. E aí o Rock the Mountain surgiu o convite, o Ricardo Brautmann, que é o dono, o curador, o diretor criativo do festival, me viu num projeto que eu fiz parte da Devassa, que é o Tudo Nosso, que é Heineken, né? Grupo Heineken, que a gente fez vários processos de formação, a gente teve aula sobre gerenciamento de carreira, são 10 artistas do Norte e Nordeste, e eu fui uma das artistas. Aqui do Pará também, Mestre Damasceno. Mestre Damasceno, inclusive, é um dos compositores do Samba Enredo da Grande Rio, né? Da Mina Cocoriô, junto com a galera lá da Cidade Velha, a galera da Deixa Falar. E quando a gente tá nesse circuito de, tipo, dentro de um projeto que tem essa função de impulsionar as carreiras, a gente começa a ver a diferença quando um festival desse tamanho, que é o Rock the Mountain, nota uma artista como eu, né? Que sou uma artista independente do extremo norte do país, do coração da Amazônia. E aí eu falei, égua, moleque, agora vai. E aí fui lá, brilhei, dei meu nome, arrasamos. Levei Márcio Jardim, mestre do Temanari, que é muito querido pra mim. Ele, filho dele, o William, que é também um grande parceiro da guitarra. O Frank, que é um músico que é de uma banda chamada Afro Ribeirinhos, lá do Rio. Que eles são de Manaus e moram no Rio agora. É uma banda bem legal, que faz esse movimento da música nortista lá. E também o Ferpa, o Pedro Villanueva, que é o batera. A gente foi... O Frank já morava no Rio, e a gente foi daqui, equipe Sereio, uma galera, tinha equipe lá de produção no Rio também. E foi um momento muito importante para eu ver quem eu sou no mercado nesses festivais, como as curadorias, elas são importantes. Pessoas que estão atentas para o que está acontecendo no resto do eixo, não só Rio e São Paulo, né? Principalmente Norte e Nordeste, que são celeiros culturais riquíssimos, com grandes artistas. E esses festivais estão sacando a gente. Ainda vai ter mais festival esse ano. Mas depois eu conto, chegar mais perto.
E aí a gente vai fazer spoiler. E Spoiler, você, spoiler. como uma cantora, né, independente, nortista, né, mulher, Sim. qual, assim, os maiores desafios para alcançar, né, o mercado de música, os festivais? Eu acho que o primeiro de tudo é um posicionamento de marca. O artista, geralmente, ele não se vê como negócio. Geralmente é a música, a poesia, ai meu Deus, a minha alma. Tem isso, tem que ter, porque se não tiver alma, não dá certo. É mentira, né? Tipo, a gente vai criar uma coisa fake só pra fazer, aí cai por terra em algum momento. Porque não se sustenta, na verdade, né? Eu penso muito assim. Então, eu acho que tem muito isso de você se capacitar, de você estudar, de você se profissionalizar, saber o que você tá fazendo, né? Usar Ser autêntico, né, também. Que ser você, né? Usar das suas bem, né? ferramentas, Ser você, assim. né? Ser você mesmo, sem copiar ninguém. É ótimo a gente ter referência, mas seja você. O que é genuíno seu, né? Do seu coração. Enfim, da sua cabeça, do jeito que você foi criado. Por mais que a gente tenha histórias parecidas, cada um tem a sua especificidade e a sua percepção de vida e tal. É por isso que eu sempre falo, ler, estudar, capacitar. Eu vim de ensino público a vida inteira, sabe? Então, eu acho que o ser artista, pra mim, me move em muitas coisas. Porque as coisas que me incomodam, eu uso de impulsionamento pra mim. Porque se eu ficar só reclamando, não vai adiantar nada. E aí, essa coisa do empreender foi quando eu saí da sala de aula e falei, vou focar na minha carreira agora, valendo, 1, 2, 3, e já. Eu aproveitei que eu tava em casa, pandemia. Eu falei, cara, não faz mais sentido pra mim eu dar aula pra 30 moleque o dia inteiro, em sei lá quantas turmas, aula online, ficando louca com um monte de gente falando ao mesmo tempo. Falei, calma, vamos lá. Tchau, gente. Muito obrigada, escolas. Amei ser professora dessa galerinha aqui. Mas eu tenho que focar, né? E foi isso, assim. Eu acho que tem muito esse foco, tem que ter foco. E você colocar em prática as ferramentas que você tem. Se você não tem, se você não sabe, porque você tem que aprender. Então, eu comecei a pensar assim, não sei isso, não vou deixar pra lá, vou aprender. Então, não tem, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo outro. Eu ainda não aprendi. Quem eu posso contratar, onde eu posso assistir coisa de graça na internet, ver podcast. Isso é uma dica, né? Pra quem Com é certeza. artista. Acho que não tem oportunidade, né? Acho que em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Profissão, a pessoa se interessar, buscar. Existem muitas ferramentas gratuitas que a gente pode acessar, vários podcasts. Com certeza. Nossa, né? Inclusive este aqui. Tô sem internet, rouba a internet do vizinho. Do vizinho. Mas não deixa de se construir, né? De construir o legado. O artista tem muito aquela ilusão de, o dom. Aham. Aí quer que caia do céu. Do céu. E, a Nana... A Nana. Nana, porque a gente já é íntima. A Nayeme é prova, né, de que quanto que estudo, capacitação, né? E autenticidade dá certo, Nina, né? às vezes eu fico passada, sabe? Eu falei, meu Deus, como é que eu consegui? Porque tem gente que vira e pergunta, como foi que tu conseguiu? Pra que tu deu? Alguém. Isso. Pra que tu deu? Quem é que tá te bancando? Principalmente quando é mulher, né? Quando é mulher, exatamente, ainda tem esse lado. Não pode ser a pessoa. Só que tu sabe o que eu faço com isso? Quando eu fui em janeiro do ano passado, eu fiz show no Festival de Verão de Salvador e no Porto Musical em Recife, que é um festival de música e tal. E eu comecei a ver um monte de coisas de Twitter, assim, né? Ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Eu falei, tô incomodados, queridos. Aí eu fiz uns vídeos, assim. Falei, gente, a puta empresária sou eu, não tem nenhum macho me bancando, não. E se tivesse, olha, ia tá fazendo, todo mundo fazendo curso, bora lá, vamos lá. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz um evento chamado Tudo Delas. Que era um evento pra falar de negócio. Mulheres falando de negócio. Mulheres falando de dinheiro. Mulher falando de como a gente vai criar coisas dentro da arte. E aí fiz no Sesc, com o apoio do Sesc, Ver o Peso. Foi muito legal. Né? Cara, e aí, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando na internet porque os machos estão incomodados que eu tô chegando nos lugares. Ou sei lá o quê. Eu não vou ficar dando atenção pra isso. Vou dizer, vamos lá comigo, meu amor. Vamos ali apoiar as mulheradas que estão aí penando pra fazer as coisas. Lógico que tem quem vê o close não vê o corre, né?
Então tem uma família que me apoia, rezando, pedindo a Deus, aos anjos da guarda. Coitada, minha avó, mano, minhas avós. Inclusive, ela tá com um sereio aqui, viu, gente? Tô com meu marido aqui. E o sereio é muito parceiro. Quando ele pode, ele é professor. Quando ele pode, ele vai. Quando não pode também, tá lá. Vai lá, amor. Tamo junto. Que Mas bacana, né? E esse apoio também. é família, amigos. Importante. É o que me fortalece muito, assim. Mas só eu posso. E eu digo, só eu posso, mas não posso sozinha. Se eu não tiver sereio pra cuidar das gatas, né? Pra dar ração das gatas lá em casa. Espantar visagem. Aí vai fazer o quê? Mas tem uma equipe, tem produção. Eu trabalho com amigos que são meus amigos de infância também. Que tem toda uma história de vitória na vida, né? De sair da fome, da periferia, da beira da vala pra gente vencer. Brindar com champanhe de ouro. Beijo, Marlene. Sandra Santarém. E grandes amigos artistas também. A gente se apoia, a gente se dá as mãos. Eu acho muito importante que a nossa comunidade, nossa cena autoral daqui de Belém tenha esse entendimento que é um propósito, mas que é uma questão social. A gente não tem os mesmos acessos das pessoas de fora, né? As pessoas do Rio e São Paulo, que tem mais oportunidades. Então, a gente precisa dar um rolê. E assim, toda vez que eu vou pra fora, é pagar roupa, né? Fantasia, enfim. É pagar hospedagem, não sei o quê. Eu peço apoio pras marcas, né? Tem marcas que me patrocinam você e eu faço contrapartida. apoiadores. Quando não, eu vou, sei lá, vou lá no Apoena, por exemplo. Dizer, maninho, vou fazer tantos shows pra vocês, me adianta uma grana aí que eu preciso de tal coisa. Super parceiro. Beijo, Apoena, Paulinho, Anderson, Valinho, Anderson. Olha aí o empreendedorismo. E empreendedores culturais e pessoas pequenas que estão apoiando. Não são grandes empresas, entendeu? E aí a gente entra numa parte bem polêmica, né, Naime? Porque num cenário que está sendo construído, COP30 em Belém, né? Toda a questão do apelo, o olhar voltado para a Amazônia. E os nossos artistas amazônicos estão ali meio que não, excluídos, né? Bora polemizar aqui, Naime. Fala um pouquinho. Ela quer hablar. Você foi convidada para alguma coisa? Não fui. Entreguei vários currículos, entreguei. Fiz ali a produtora, não sei o que. Sim, porque eu sou dessas. Mas eu, como artista ali, protagonizando, não. Mas, assim, eu acho que a COP, ela tem os seus prós e contras. Muitos prós e muitos contras. Árvore de plástico, pelo amor de Deus. Mas a gente tem economia sendo injetada, obras que vão ficar aí pra gente depois. A gente tem, querendo ou não, uma visibilidade do mundo inteiro de olho na gente. Festivais importantes vindo fazer show aqui, vindo trazer artistas de fora pra cá. Deveria, sim, colocar mais artistas daqui pra protagonizar o seu próprio espaço, a sua própria narrativa. Colocar povos indígenas, povos originários, ribeirinhos, tradicionais, os pescadores, os mestres de cultura lá do interior pra ser protagonista uma vez na vida deles, né? Dentro ali de grandes palcos e tal. Então, tem muito isso, assim. Eu fico incomodada com essa falta de acesso. Mas eu entendo que existe uma economia que vai aumentar, né? Eu mesma quero alugar minha casa pros gringos, entendeu? Ganhar em dólar, Quem sabe? nunca? Mano, aí comprar um carro, saindo de ônibus, do geladão agora. Então, tipo, o que a gente pode fazer como estratégia? Eu não sou besta, eu sei que isso é oportunidade de negócio, que eu tenho visão de negócio. Mas eu sei o lado, não vou chamar palavrão, mas eu sei o lado ruim da coisa. Então, a gente precisa sempre estar ali, ó, tendo consciência, né? A gente sabendo de onde a gente veio, por que isso é importante, por que isso não é, né? Entender os termos como greenwashing, entender os termos quando as pessoas vêm querer tirar o que é nosso e não dar ali o protagonismo para quem já tá ali. Então, é muito comum que empresas de fora venham pagar alguém alguém no Rio e São Paulo para fazer uma consultoria em Belém do Pará, que não conhece a realidade, que não conhece nada, em vez de estar botando dinheiro aqui, injetando. Então, eu acho legal quando tem essa iniciativa de fora que vai botar a grana pra girar aqui. Reparação histórica, euro, dólar, libras, esterlinas. Eu penso assim. Mas não é o que a gente vai ver na prática, né? A gente não está vendo isso na prática. Eu sou otimista, espero que dê certo, que dê tudo certo e que grandes nomes a gente possa ter, né, essa visibilidade. E quem sou eu na fila do pão, mano? Não tô nem pensando nisso. Eu tô pensando no que isso vai ficar pra depois.
Porque agora é oba, é legal, mas e depois a gente tem que ver o que vai ficar de verdade, né? Se as obras vão durar, por exemplo, né? Se a gente vai ter uma maior visibilidade a nível mundial para as nossas artes, para nossa cultura, nosso artesanato, a nossa comida, né? Para que as pessoas que estão aqui fazendo isso, de fato, tenham esse reconhecimento. Eu fico preocupada com isso. Mas eu acho que vai ser... De todo, eu acho que vai ser legal. Vou ver a Mariah na televisão, porque ela não quer que ninguém veja ela lá. Até pensei, será que a gente aluga um barco e vai? Infelizmente, gente, a pior hora do programa chegou. Já. Nós vamos ter que nos despedir dessa conversa maravilhosa. Fala. Eu tava me sentindo, não vou mentir pra vocês, na sala da minha casa. Também. Super à vontade. Ione, tu tens alguma coisa pra perguntar? Porque agora é a deixa. Só pra finalizar, o que não pode faltar no show? Qual é a música? O que não... Tá. Eu ia falar lanches, camarim cheio de coisinhas pra te comer, os quitutes. Qual é a música que não pode faltar? Olha, agora, nesse momento da vida, Iagô, que é uma música que me levou pra cantar com a Cione, me levou pra outros lugares, assim, foi muito importante pra mim. Mas também as músicas novas não podem faltar, né? Eu tô sempre compondo, tô produzindo um single novo. E me inscrevendo em todos os editais possíveis e impossíveis. Mas eu tô nesse foco, assim. A gente tem show, também tem um festivalzão pra fazer no Rio de Janeiro esse ano. Já dei um spoiler. E aqui também, em Belém, a gente tem festivais ótimos. Me chamem, gente. Me botam na tua festa, no teu aniversário, no teu casamento, entendeu? Me contratem para o seu filme. Vai lá, me segue na rede social, lá no Instagram, @eusouNayemi. Bora se conectar, vem ser seguir Cherry. Já que ela falou, né, gente? E o de vocês, Claro, amor. agora bora olhar pra cá. Meus amores, sigam o Espia ou Podcast nas redes sociais. E os nossos, né, pessoais. Rama de las Torres e Ione Suzuki. E fiquem ligadinhos aqui que vai ter muita novidade, muitos convidados assim especiais, personalidades, artistas. E o melhor, né, do Brasil e do Pará aqui no Espia ou Podcast. Uhul. Nayemi, a gente tem uma assinatura que a gente sempre dá um tchauzinho diferenciado, que é o Espia é aqui e o podcast são cílios. Ai, que tudo! Achei tudo. Então, a gente se encontra no próximo Espia ou Podcast.